Bem, e finalmente nessa última parte da aula, vamos falar sobre os autores da educação física, aqueles que fizeram história, de certo modo, na educação física, e que a gente possa classificá-los segundo essa teoria. Então, ao longo de nossas aulas, a gente apresentou a produção e a influência do Vitor Matsudo, do Gotani e seus colaboradores, como José Elias de Proença, Edson Manuel e Eduardo Cocobon, que escreveram o livro Fundamentos para uma Abordagem Desenvolvimentista, o do Vitor Matsudo, Teste em Ciências do Esporte, e esses livros foram os primeiros estudados, que apontam para a perspectiva funcionalista ou positivista da realidade e, portanto, se encaixam numa perspectiva não crítica. No texto do Walter Brast, A Criança que Pratica Esporte respeita as regras do jogo, o Brast dá uma boa indicação para a gente pensar nas teorias positivistas, funcionalistas, ou nas teorias críticas, a partir do seguinte quesito: se uma determinada teoria, seja ela educacional ou esportiva, como era o caso do texto do Walter Brast, se ela trata da realidade como algo natural, se ela trata do fenômeno em tela, seja ele o esporte, seja ele a educação, como um fenômeno natural dentro da estrutura social, sem questionar a ordem social, significa, podemos afirmar que este grupo de teoria se encontra dentro da perspectiva não crítica. Como salienta Saviani, a educação, as teorias educacionais que enxergam o sistema educacional, que enxerga a escola apenas como um elemento constitutivo desta realidade e como meio para promover a equidade, que não consegue, portanto, perceber o quanto a escola serve de instrumento de discriminação social, podem ser consideradas teorias não críticas. A perspectiva do Vitor Matsudo, apesar de ter representado uma perspectiva interessante, uma preocupação relevante que era com a formação do professor de educação física, de capacitá-lo para a produção da ciência, no campo das ciências biológicas, né? No campo da fisiologia, enfim, entendendo que o Vitor Matsudo é um médico com especialização em medicina esportiva e que milita grande parte da sua vida no campo do esporte, no campo da saúde, portanto. Né? Tem a preocupação de desenvolver estudos buscando alterar a condição atual da população, mas no sentido de melhorar a sua condição de saúde, a sua condição física. Podemos ver como consequência desse trabalho do Vitor Matsudo os projetos do Agita São Paulo, do Agita Brasil, enfim, do qual o Vitor, por meio do Celafiscs, o Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul, por meio do Celafiscs, ele acaba coordenando este projeto, que já está há um certo tempo, há vários anos, como parte das políticas públicas do governo do Estado de São Paulo. O Vitor Matsudo, portanto, apesar de ter sido um avanço para a época, de trazer a produção científica barata e possível, por meio de testes indiretos, ao invés de se usar equipamentos caros, como era próprio da cultura americana ou europeia, o Vitor consegue promover adaptações para determinados testes, de modo a simplificá-lo, sem, no entanto, prejudicar no seu resultado, conseguindo resultados equivalentes àqueles produzidos através de equipamentos sofisticados. Então, a popularização de práticas de testes físicos
é um meio de levar o profissional, o professor de educação física, a se utilizar do conhecimento científico e a produzir conhecimento científico, a fazer da tua prática um exercício dialogal, dialógico com a ciência. Então, o Vitor Matsudo representou no plano da perspectiva educacional uma teoria evidentemente não crítica. O segundo livro estudado, que foi o do Gotani, do José Elias de Proença, do Eduardo Cocubon e do Edson Manuel, representa outro grande avanço para a educação física para a época, porque eles trazem toda a contribuição do controle motor, da aprendizagem motora, do desenvolvimento motor, pouco explorado até então na formação do professor de educação física. Ainda assim, apesar deste contributo, da importância para a formação do professor, ainda assim, toda esta teoria trazida por esta obra produzida por este grupo, ainda assim representa, do ponto de vista político da educação, se enquadra na perspectiva não crítica, pois em nenhum momento há qualquer menção à ordem social. Em não havendo menção, significa-se que se a toma como natural. A terceira obra vista e que corresponde ainda às perspectivas não críticas é a obra Educação de Corpo Inteiro, do João Batista Freire. Uma obra significativa, uma obra atual do ponto de vista teórico, no que se propõe. Então, o João Batista faz uso esse olhar piagetiano, ou seja, uma nova consideração sobre o indivíduo. A descoberta de Piaget